Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ruth Ferreira. Sejam bem-vindos à Associação de Futebol do Algarve, a casa do futebol e do futsal na região do Algarve. Da parceria entre a Connect TV e a Associação de Futebol do Algarve, resultou a primeira edição do programa A Falar de Bola. Este será um programa que será transmitido em Portugal, no Brasil e em todo o mundo, através da televisão, da internet e também por plataformas digitais. E, na primeira edição, vamos ter como convidados especiais os seguintes ilustres: António Correia, administrador do Sporting Clube Farense; Ivo Roque, presidente da Sociedade Recreativa Boa União Parchalense; Nelo Alves, presidente da Juventude Sport Campinense; e Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve. Bom, e agora, sem mais delongas, vamos passar então ao Eudes, o nosso jornalista de serviço, que vai conduzir esta conversa. Até já. Muito bem, Ruth Ferreira, obrigado pela abertura maravilhosa aí que você fez. E agora, quem vai tocar a bola aqui com esses convidados sou eu. É uma grande honra, né, de estar começando esse primeiro programa aqui, recheado de grandes entrevistados, só gente importante do futebol do Algarve aqui. Na ponta esquerda ali já foi apresentado, mas vou repetir aí para poder mostrar nas câmeras agora. Temos ali o Ivo Roque, presidente do Parchalense, que ontem foi campeão da Taça do Algarve. Não pensa que eu não vou perguntar disso, não, porque eu vou também, viu? Seja bem-vindo. Bicampeão, que é para esfregar o poder das meninas. Um jogão ontem, eu estive lá acompanhando. Parabéns, viu? Aproveitar e dar os parabéns. Aqui do meu lado, mais encostadinho aqui, jogando na zaga, né? Ele está mais adiantado, você está jogando na zaga comigo aqui. O Antônio Correia, que é do nosso querido Farense. Seja muito bem-vindo. Ontem um dia que não deu, né? Acontece, esse faz parte. Jogando aqui do meu lado, fala que é aquele back central que mais bate do que joga a bola, estão dizendo? É o Reinaldo Teixeira, presidente da AFA. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela confiança no nosso trabalho, viu, Reinaldo? Obrigado. Eu tenho que falar mais do que isso, hein? Eu te dizer, enfim, primeiro agradecer o convite, mas mais do que o convite, agradecer o trabalho que tem sido feito pela Connect TV. É um parceiro assíduo e constante nas realizações da AFA, e dar os parabéns por este primeiro programa que é a Falar de Bola, que é, digamos, levar para o público, neste caso nacional, regional e a todo o mundo, as boas práticas do futsal, que ontem, como disse muito bem, a Taça do Algarve feminina, que foi de facto aqui uma alegria para o Algarve e para as meninas do Algarve, onde o Parchalense saiu vencedor, já pela segunda vez. O Farense tentou, mas não conseguiu, por isso espero que vai tentar para o ano, e dar os parabéns aos dois presentes finalistas, e aqui ao lado direito também o nosso presidente do Campinense, que de facto é um exemplo a nível de tamanho de clube, que tem vindo a crescer dia após dia a nível de elementos, quer de competições. Tem várias equipas nos vários escalões, mais que uma equipa em alguns escalões, e tem tido um crescimento a nível de atletas, e é isso que faz com que a Associação do Futebol do Algarve vá crescendo dia após dia, e que, muito bem, a Connect TV tenha, digamos, o prazer, e nós agradecemos muito isso, que é partilhar para o mundo estas práticas e estes bons exemplos dos clubes aqui, digamos, da região. Muito bem. O Reinaldo já adiantou, já falou do Nelo Alves, que já está ali no cantinho do Campinense, que é o clube que tem mais atletas inscritos e veio participar desse nosso programa. Seja muito bem-vindo também, viu? Muito obrigado. Antes de mais, agradecer à Associação de Futebol do Algarve, agradecer à Connect TV o convite, dar os parabéns aos dois finalistas, o Farense, que tinha eliminado nas meias finais o Juventude Sport Campinense, depois foi à final com o Parchalense. É importante não só dar os parabéns ao clube vencedor, mas também dar os parabéns ao Farense, um clube da nossa região que muito tem feito pelo futebol e pelo futsal. Já que a gente começou falando dessa disputa, eu vou começar de cara falando do futsal feminino, que aqui no Algarve está fortalecido. A gente vê as competições muito assíduas. Ontem o pavilhão completamente lotado, um espetáculo mesmo, que é uma coisa que
muitas vezes as pessoas falam assim, não tem público futsal feminino. Eu fiquei impressionado porque o pavilhão estava completamente lotado. Queria que você falasse um pouco desse crescimento, vou começando com você, desse crescimento do futsal feminino. Nós lá no Conselho não temos, em termos de futsal feminino, não existe outra equipa sem sermos nós. Nós temos este projeto há 6 anos e temos crescido de uma forma sustentada onde os nossos adeptos nos têm acompanhado. E ontem, mais uma vez, vislumbramos isso. Onde é que nós vamos, com exceção de irmos fora, nós temos feito com que uma crescente parte dos adeptos e simpatizantes do Parchalense tenham acompanhado. E não só os familiares, que era o que acontecia inicialmente. Inicialmente, o que é que acontecia? Iria mais ou menos a direção e os amigos, e mais aqueles sócios mais acérrimos. O adepto mais. E os familiares. Neste momento o que se está a ver, eu acho que aí tem tudo a ver com a competitividade do próprio futsal feminino, que cresceu. A nível do Algarve já se vê bons jogos, com boas intérpretes. Já se vê um futsal com alguma qualidade, não com a intensidade que existe no masculino, que é normal, mas com uma grande intensidade, com uma grande qualidade em termos de futsal jogado, e isto faz com que as pessoas vão ao futsal porque gostam do futsal e da vertente feminina, e não só ir ao futsal porque é o amigo, é o pai, é o vizinho das jogadoras ou da direção, e isto está-se a notar dia a dia. E acho que é muito bom para o futsal feminino. E eu acho que é a qualidade que faz com que o público tenha ido aos pavilhões. O Reinaldo, tem um pouco a ver também com descentralização, né? Você vê que em algumas modalidades o que podia se esperar, não sempre os melhores times são das grandes cidades. E não, tem bons times espalhados em outros conselhos. Isso tem um pouco a ver com um trabalho da AFA também, de descentralizar o futebol, né? Isso tem, eu diria, essencialmente tem a ver muito o trabalho com os clubes e os próprios presidentes e as suas direções, no fundo, o seu dinamismo. A AFA compete-lhe e tem feito isso, tem se esforçado para fazer isso, que é criar a maior interação com toda a região. No fundo é isso que diz o Eltz, que é descentralizar e interagir com, desde Aljur até Alcotim, o Algarve é um todo, aliás o nosso hino diz isso, Algarve um só, uma só bandeira, e tentarmos criar condições para que todos os clubes possam ter o seu dinamismo. E neste caso do futsal, que é o que estamos a falar, feminino, dar os parabéns a todos aqueles que têm de facto essa não só os que venceram, como aqui foi por Nélia muito bem, todos aqueles que no fundo participam e têm incentivado essa prática do futsal feminino, mas mesmo no masculino também é bom reconhecer que tem havido um crescimento enorme no futsal. E isso, como digo, é um mérito dos clubes, a interação dos próprios dirigentes dos clubes. Eu também estive lá daquele lado, hoje estou aqui na parte da associação, mas sei bem o que é que eu trabalho estes senhores e dessas equipas que dão, como se diz muito na gíria, muito sim sem pensar em si. E isso tem feito este crescimento, este sucesso do futsal feminino, do futsal no Algarve, como também no futebol, o caso do Farense, o caso do Portimonense, mas depois falaremos disso mais à frente. Olha, você comentou assim, que na semifinal o Farense passou pelo Campinense. Sim. E começa a criar uma rivalidade, aquela rivalidade do bem, né? Aquela rivalidade do saudável, de peraí, então a próxima vez que a gente pegar o Farense, cria o próprio treinador, né? O próprio mister começa a motivar as jogadoras e tal. Como é que foi essa situação aí? Você acha que o time está no caminho certo para disputar o título, talvez, das próximas competições? O objetivo do Juventude Sport Campinense no futsal feminino, primeiro é uma aposta forte que nós vamos fazer no futsal feminino. E depois o objetivo é, nos próximos 3 anos, sermos campeões do Algarve. Para isso não só temos de trabalhar bem, como muitas das vezes copiar a forma como estes clubes trabalharam ao longo destes anos para nós podermos chegar à mesma dimensão deles. É nisto que temos que ser. Eles são nossos adversários, nunca são inimigos. Muito bem. É bacana ouvir isso, né? Que ele mira o trabalho que ele está querendo chegar a ser campeão em quem já está fazendo isso, quem já está indo bem. E o Farense tem uma equipe, eu sou suspeito de falar do Farense, porque meu filho joga no Farense,
E a mister dele, ela é atleta, a Janine, ela é atleta, jogou ontem e tal. Então eu sou suspeito, eu não posso falar muito não. Mas como que foi, como é que é o futsal feminino no Farense? Antes de mais quero cumprimentar os meus companheiros de painel, o digníssimo presidente campinense. Saudar aqui positivamente na pessoa do Sr. Ronaldo Teixeira, a Associação de Futebol do Algarve. Este ano tem feito um trabalho exemplar em prol do desenvolvimento do futebol e do futsal do Algarve. Quero cumprimentá-lo muito isso e agradecer o excelente desempenho que tem feito para a formação do futebol e do futsal no Algarve. Cumprimentar o meu amigo também a outros, por essas iniciativas são sempre de louvar, não é? Para o aproximamento, também a aproximação entre os diversos dirigentes. E por último quero desejar aqui ao meu amigo presidente dos Paixões, para já cumprimentá-lo pela vitória da. Obrigado. Parabéns pela vitória. Eu, infelizmente, por motivos de força maior, não foi possível estar presente, com muita pena minha, mas sei que foi um belíssimo jogo. As equipas comportaram-se dignamente ao longo de toda a partida. Se o vencedor o Parchal, só tenho que dar os parabéns, foi a melhor equipa, porque venceu, e fazer votos para que consigam, no vosso campeonato nacional, atingir os vossos objetivos da manutenção. Parece que está bem encaminhado por enquanto, e já que de facto para que se mantenha. Obrigado. O futsal feminino do Sporting Farense foi uma aposta nossa há cerca de 5 anos. Começar com o futsal masculino há cerca de 12 anos e depois começámos então em crescendo com a formação e com o futsal feminino há cerca de 5 anos. Ainda não conseguimos dizer o nosso objetivo, que ir um pouco mais lá, vencer uma taça do Algarve e conquistar o direito a participar no campeonato nacional, mas temos dado sempre lá próximo. Este ano. Estamos sempre este ano vamos fazer companhia. Vamos esperar que temos uma equipa muito bem delineada, atletas muito competentes, miúdas muito disciplinadas, muito atentas, muito bem computadas. Há sempre, não sei se repararam, nota, é sempre um bom desportivismo, as miúdas são extremamente desportistas, tem um grande do jogo, isto é sempre louvável. Quanto à competitividade em si, vamos aguardar, a próxima é quando sermos cá para tentar subir e tentar ganhar aquelas competições, se for caso disso. Ivo, deixa eu perguntar, como é que está a situação aí nesse nacional, como é que está isso? Bom, sentimos um pouco na primeira fase a ingenuidade do primeiro ano. Que é normal. Falta de cal em certos jogos, falta de perceber os momentos do jogo. Não quer dizer que a qualidade não lá estivesse, está, mas já em certos momentos do jogo, e jogar contra equipas que estão constantemente a lutar pela subida, como é o caso a equipa de Évora, a equipa de Lisboa, algumas equipas do centro que andam na segunda divisão se calhar há 5, 6 anos. Nós sentimos que houve ali algum bocado de frieza. Nesta fase, acho que temos que ser nós próprios, temos que demonstrar que o que faltou na primeira fase teremos que ter agora nesta segunda fase. E eu acredito piamente que vamos ficar na segunda divisão e com a companhia de mais uma equipa do Algarve no próximo ano. É isso que eu espero. Tanto os Machados como o Farense vão as duas lutar para tentar subir agora nesta segunda fase. E eu acho que pelo menos uma delas, se não as duas, tem a capacidade de almejarem a subida. E eu vou falar uma coisa, ontem eu fui assistir, né, eu acompanhei, fiz uma reportagem lá. Quem aí de casa está assistindo, falando, futsal feminino, vá assistir uma partida, não acredita no que eu estou falando, vá a um pavilhão assistir. É um jogo técnico, é um jogo pegado, não pensa que não, é um jogo firme, um jogo bonito de assistir, de verdade. Ontem era nítido como as duas equipes estavam, a história da disputa do título, nervosas com aquela situação, mas vários momentos de altíssima qualidade. Atletas muito bem preparados, atletas que têm, é o que você falou, você vê que o talento está ali. Né? Pode naquele dia não estar tão bem por causa do nervoso e tal, mas então fica o convite. Acompanhe aí pelas redes sociais da AFAS, principalmente o site, sempre tem, né, a programação dos jogos. Acompanhe e vá no pavilhão próximo aí da sua casa tal, para acompanhar. Aí depois, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você me critica. Você fala, eu fui e não gostei. Eu duvido que alguém que sai de casa, pega a sua família, vá até um pavilhão, assistir um jogo de futsal feminino, não vá se divertir, não vá ver uma boa competição desportiva ali, tenho certeza disso. Vamos mudar de assunto agora.
vou levar lá pro outro lado, pro Nelo Alves. Ô Nelo, como que é essa história aí? Como é que consegue colocar tanta gente para fazer futebol de diversas modalidades aí? Que trabalho é esse de base que vocês fazem para ter tantos atletas inscritos? Isto é um projeto da formação do Campinense. Acima de tudo, nós quando pegámos no clube, delineámos um projeto há cerca de 10 anos e a primeiro foi a formar a formação. Tivemos a sorte de escolher as pessoas certas, ou seja, os coordenadores. No início 4 coordenadores, qualquer um deles com capacidade, 2 deles já saíram, mas enquanto lá estiveram, fizeram um excelente trabalho. Felizmente temos os outros 2 coordenadores que nos acompanham há cerca de 10 anos, o Hélder Batista e o Filipe Guerreiro, e o objetivo foi formar atletas para depois conseguirmos atingir o futebol sénior. E tem sido um trabalho árduo, mas também tem sido um trabalho de muita motivação. Quando nós vemos a Associação de Futebol do Algarve, que sublinha as palavras que disse, pelo trabalho que têm feito. Aliás, já tenho conversado bastante com o presidente da Associação de Futebol do Algarve, tem feito um trabalho fantástico, não só a nível da formação, como a nível da arbitragem. A nível da arbitragem cresceu muito e temos feito esse trabalho com o objetivo na formação de atingir o futebol sénior, único e exclusivamente de 70% a 80% dos atletas descerem da formação. Acreditamos piamente que isso vai acontecer com o escalão que estão prestes a chegar, que será o escalão de 2005 e 2006, que está prestes a chegar ao futebol sénior. Há muitos outros atletas, claro, que vão saindo, vão para outros clubes. Felizmente, o trabalho que é desenvolvido pelos nossos treinadores faz com que muitos atletas sejam chamados para outros clubes. O Farense é um exemplo disso, que tem muitos atletas da formação do Campinense, e eu fico satisfeito por isso, porque é sinal que nós estamos a trabalhar bem. Os treinadores fazem autênticos milagres, na formação fazem autênticos milagres, com o espaço que têm, e isto é o grande problema da formação da cidade e do concelho de Olé. Está identificado, a própria autarquia, nós Campinense, em conjunto com o outro clube da cidade, o Lutano Esportes Clube, o qual nós temos uma excelente relação, já tivemos uma reunião com o presidente da Câmara de Lolé, com o vereador e com as pessoas do desporto, e fizemos-lhe ver isso. Está identificado a falta de espaços desportivos para que os nossos atletas da cidade, do concelho, depois não possam ir para outros sítios, muitas das vezes saírem daqui para irem para Lisboa, para o Porto, para o Braga. Porquê? Porque falta de condições que nós aqui não lhe conseguimos oferecer, porque é impossível. Eu digo, por exemplo, falo no Lutano, uma equipa que joga nos nacionais, andar a semana toda a treinar em meio campo. Isso é impossível. E este problema está identificado, mas falando diretamente do Campinense, é esse o objetivo, e o Campinense tem que estar focado na formação. Quantos atletas inscritos hoje no futebol? Perto de 300 e, se não me engano, 376. Há mais coisa, menos coisa. Sou presidente, se calhar tem... Não, é isso. 376. Agora, se calhar, uma semana passada lá pediram mais umas inscrições, mas nós também fazemos questão que sejam inscritos os atletas por causa do seguro. Hoje em dia é muito importante uma criança, um adolescente que vai jogar a bola, ter o seguro. É um descanso para os pais, é um descanso para os clubes, é para toda a gente. E uma regra tem que ser cumprida. E tem que ser cumprido, e este trabalho que tem sido pela Associação de Futebol do Algarve, que está sempre disponível para nos ajudar nessa parte, e nós ali no Campinense não facilitamos nisso. Agora, temos que agradecer muito, muito o trabalho que os treinadores que fazem com estes miúdos, e a parte financeira não é por aí além, é mais o gosto
eles têm pelo trabalho que desenvolvem. Eu vou falar a respeito disso, vou falar aqui começando com o Antônio Corrêa do Farense. A gente vê que tem e aí eu vejo com o meu menino, né? Com o meu filho, que quem cuida do futebol, da formação, não cuida do atleta, cuida da formação do caráter, tem cobrança em relação ao estudo, a parte da disciplina e tal. E eu vejo um carinho dessas pessoas com as crianças que faz a gente ficar tranquilo, né? Quando o garoto está lá no futebol que ele foi treinar, você sabe que ele está tão bem cuidado como se ele estivesse com a família. Tem um pouco desse quê de família na formação, né? O papel dos clubes não se prende somente com a formação dos atletas, mas sim com a formação dos homens, mulheres e crianças. Esse é o papel fundamental que qualquer clube deve ter, sempre em atenção. Formar jogadores tudo bem, mas acima de tudo formar crianças, nesse caso concreto, da formação. No caso concreto do nosso clube, nós temos neste momento 6 escalões de futsal e temos tido sempre o cuidado de treinadores, dirigentes, estrutura, são pessoas extremamente bem formadas. Extremamente bem formadas, estudantes universitários, inclusive são atletas de competição, mas acima de tudo são pessoas com uma boa formação e isso para nós dá-nos uma grande alegria, porque reparamos exatamente isso, os miúdos têm uma enorme alegria de estar ali a jogar, porque são muito bem recebidos, muito bem acompanhados, isso é extremamente salutar e para nós é fundamental que assim aconteça. E a família, a participação das famílias é a base completa dessa relação do clube com o atleta. Sim, nós lá no Parchal enverdamos por uma formação diferente, porque nós só temos meninas, nós não enverdamos por mais nada, só temos meninas. E no futsal feminino, o que é que acontece? Os resultados das séniores faz com que venham, a formação decresce. Em vez no Campinense, que criam há 10 anos as escolinhas e as escalões e vão crescendo, no futsal somente feminino é o contrário. Há resultados nas séniores, vão aparecendo meninas mais novas a querer jogar. E com elas a família. Por isso é que nós ontem, além de termos as mães e os pais, tínhamos as júniores, tínhamos os pais das júniores, ou seja, porque nós não quisemos ser mais um clube em Lagoa com formação. Para isso tem o Motinho, e tem o Lagoa, e tem os... Nós quisemos ser um clube de formação futsal feminino. O nosso objetivo mesmo é que o jogo de ontem tivesse cada uma delas séniores pela mão, uma mocinha com 5 e 6 aninhos, equipada já para chau, como aconteceu uma bebezinha ao colo com o equipamento. É esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que tornemos também o futsal feminino, não só as meninas 2 e 3 a jogar nas formações com os miúdos, mas que se consiga no Algarve ter benjamins, até séniores, meninas. Sim. Todas a crescer umas contra as outras, a jogar umas contra as outras. É esse o nosso objetivo. Por isso é que não temos uma panóplia de jogadoras inscritas. Nós neste momento temos perto de 30 atletas, que é o quê? As 16 das séniores e mais ou menos 14, 15 das júniores, com algumas juvenis já incluindo já nas júniores, porque o objetivo é esse, é que nós consigamos. E eu já falei aos pais, eu não me importo, mas os pais têm que estar cientes disso. Se eu tiver uma equipa de séniores, meninas, para competir contra os meninos, eu me inscrevo. Eu me inscrevo, mas os pais têm que estar cientes disso, que é, vão levar porrada, vão perder jogos. Mas quando chegarem à altura de se jogarem só com meninas, o andamento é outro, sim, porque estão habituados a jogar contra meninos. É esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é criar bases sustentadas para que exista futsal feminino no Algarve, desde o escalão mais pequenino até o escalão sénior. É difícil? É. Mas é onde queremos ir, é onde queremos estar. E o que eu acho interessante aí, jogando a bola aqui com o Reinaldo, é que não importa a estratégia, né? São estratégias completamente diferentes. Aqui é um clube que tem muitos inscritos em diversos escalões, diversas modalidades, para ter um tipo de objetivo. Aqui um outro clube com uma mentalidade diferente, focada no resultado, para que isso atraia novos integrantes. Não importa qual o caminho, mas no final o futebol do Algarve sai ganhando.
É verdade, mas antes de responder à pergunta, eu dizer só duas coisas muito rápidas. Primeiro, agradecer as palavras de todos, mas em particular, neste caso, do Nélio e do António Correia do Farense, pelo trabalho da AFA. Mas o trabalho da AFA é, digamos, enfim, não sou eu, enquanto presidente, tenho também a obrigação de tentar ajudar a que aconteça, mas é um trabalho de toda a equipa da direção e é um trabalho de toda a equipa de colaboradores da AFA que compõem, digamos, as várias estruturas, desde a gestão de provas, à gestão de clubes, à parte da comunicação, à parte financeira, à parte, digamos, da disciplina e à parte da arbitragem, como foi falado aqui pelo Sr. Presidente do Campinense, que tem vindo a fazer um trabalho enorme, mas está distante ainda daquilo que se quer fazer, porque a arbitragem vive momentos difíceis, como nós sabemos em todo o país, temos vindo a crescer, há um trabalho na parte da associação de ir fomentar a prática da arbitragem junto das escolas, já há vários programas já a funcionar e temos outros ao longo de toda a região que queremos no fundo interagir e colocar nas turmas de desporto, na parte secundária, digamos, uma disciplina de arbitragem e esse trabalho tem sido mais fácil derivado de toda essa equipa que aqui referi, mas principalmente aquilo que aqui eu estou a ouvir, que é, e aquilo que estou aqui a ver, e aquele pequeno exemplo que o Sr. Vice-Presidente do Farense fez com o Parchalense, que foi o vencido cumprimentar o vencedor. Este exemplo são práticas que nós gostávamos muito de ver fomentadas na nossa região, que todos queremos ganhar, é legítimo, mas ganhar com valores, com princípios, com ética, com disciplina, e aquele que hoje ganhou amanhã perde. Não há aqui clube nenhum que só ganhasse na vida, nenhum de nós na vida só ganhamos. E saber gerir esse tipo de emoção, que eu hoje perco, mas amanhã ganho, e hoje ganho e amanhã perco, é de facto muito meritório. E esse trabalho que vocês vão ter vindo a fazer, para nós é gratificante. Depois, a pergunta concreta. É assim, o que disse o Presidente do Parchalense é o exemplo que nós também defendemos. É legítimo que cada um dos clubes tenha várias equipas em cada um dos escalões nas várias competições, mas também é legítimo aquilo que ouvimos aqui dizer, que é uma coisa que não é fácil ouvir. Os clubes do mesmo concelho e que entre si vivem próximo, o Presidente do Campinense reconhecer a relação e o mérito do Lutano. Isso para nós é a melhor vitória que pode acontecer. Sei que isso muitas vezes é visto com um gesto de simpatia, eu acho que esta cultura de respeito, de interação, de colaboração, de entendimento e de sinergia entre os clubes é essencial. E quando temos um clube, como falou o Preto Roque, em que diz que o Parchalense quer se focar nas meninas, no futsal, e é ali o seu objetivo. Como temos, por exemplo, não está aqui presente hoje, 1 de janeiro que diz que faz a formação e o União Sambrazense faz os séniores. Esse tipo de práticas eu acho que é só de elogiar o mérito e o reconhecimento dos seus dirigentes, porque assim, se eu não tenho condições e se eu não consigo ter os escalões todos dos petis até aos séniores ou até mesmo aos veteranos, mas tenho um foco que é nesta modalidade especificamente futsal e feminino, e depois interajo com, disse, por exemplo, aqui o próprio Presidente do Campinense disse, para nós, que nem é fácil ouvir isto, é um orgulho sentir que os nossos atletas vão muito para o Farense, para outro clube. Sim. Nós sabemos bem que no Algarve, os clubes com mais história na parte do futebol nacional é o Farense, o Portimonense, o Olhanense, e até o Lusitano no passado. Hoje temos na primeira liga o Portimonense, temos na segunda liga o Farense, temos na Liga 3 o Moncarapachense, mas ver esta relação de salutar, que é reconhecer que eu fiz um bom trabalho e que alguém que no fundo pode puxar o meu atleta para cima, que o leva e eu aceito isso, é uma das razões que eu estava a dizer é o seguinte, eu sou daqueles que defendo, e a Associação do Algarve, a nível da direção, tem vindo a debater sobre esse tema, que é que os direitos da formação deviam de contar a partir do momento em que o atleta é inscrito. O atleta, seja ele feminino ou masculino. Sim. E que depois, digamos, o clube que o formou, o clube que o acompanhou, como disse o Sr. Vice-Presidente do Farense muito bem, o acompanhamento, o formar homens e mulheres, tem as suas contrapartidas, as compensações, faça esse trabalho. E se esta realidade for feita com, digamos, a partir da base, isto é mais fácil. Por isso, dar-vos parabéns por esse vosso trabalho, mas acima de tudo, dar-vos parabéns por essa vossa mentalidade, porque isso não é normal. Eu sei que isto é fácil dizer aqui entre nós e com um público que nos está a ouvir com muita dimensão, mas sermos capazes de reconhecer essa mensagem e essa necessidade que o futsal e o futebol precisa, que é competitividade, mas antes da competitividade, valores.
boas práticas, bons princípios, isso para nós é muito gratificante. Eu depois queria dizer ainda, já agora até porque é o primeiro programa a falar de bola, que é de facto muito importante, dizer isto, às vezes a falar de bola, competitividade, competição, disputa. Deixa-me pegar nisto com fortalecer o seu vice-presidente do Farense. Muito mais do que a competição é a formação. E não há futebol, não há futsal, não há futebol praia, não há hockey futebol, não há veteranos, não há, digamos, liga empresarial, não há o género feminino e o género masculino se não houver infraestruturas, campos e pavilhões. E o que é que, nas nossas, enfim, das cá estamos, o que é que temos vindo a fazer? Uma interação grande com aquelas entidades que nos podem ajudar, os clubes, a que tenham campos e a que tenham pavilhões, que é os municípios. E essa conversa nós tivemos, como sabe, temos 16 municípios no Algarve, tivemos com todos os municípios e o que sentimos em todos os municípios é uma atitude de reconhecimento da importância do futebol e do futsal para formar homens e mulheres. E nesse contexto, a própria sociedade tem que entender isso, porque nós temos no universo de inscritos à Associação Algarve, neste momento é a 7ª associação do país com mais atletas inscritos, temos dos 100% dos atletas inscritos, cerca de 90% são da formação, ou seja, são dos escalões de formação. Sim. Por isso, reconhecer e, digamos, também homenagear e dar a palavra de agradecimento, de sentir que os municípios, todos os seus presidentes e os seus vereadores com o Pelouro, em que reconhecem essa realidade, o que fizeram e o que querem fazer mais. Por isso sentimos que estamos no bom caminho, sentimos que o Algarve não pode, digamos, crescer a nível de valores e a nível de mais praticantes se não houver essa melhoria das infraestruturas existentes e o que das mesmas. Por isso eu acredito com o trabalho dos clubes, com a sensibilização dos clubes junto das próprias autarquias, com a nossa obrigação, que é também sensibilizar quer os clubes, quer as próprias famílias e os, digamos, adeptos, porque eles têm que ser a palavra, os embaixadores da necessidade destas modalidades, passando a mensagem de que não é a competição. Eu quero os meus filhos, eu quero as minhas filhas a praticar futsal, a praticar futebol, para perceberem as regras, para serem pioneiros desde o seu início de vida a interagir em equipa com as mais colegas. Convívio. Tenho ouvido falar isso bastante, é o convívio da prática. O convívio, o divertirem-se, a parte da importância da vitória é depois lá à frente. Ali participei, tive no momento. Fechou, viu ontem. Ganhou, fechou, a seguir a interação. Elas foram todas para a bancada, tiveram na conversa. E o convívio, no dia seguinte ele estava olhando, porque a emoção da vitória foi ontem. Mas para fechar isto. Hoje o que vale é o convívio. Mas para fechar, eu não queria estar a repetir muito, mas é assim, dizer isto, os municípios sentimos que estão todos eles cada vez mais sensíveis e determinados em conseguir encontrar condições para que possam fornecer ou equipar o Algarve de mais campos e de mais pavilhões, com a ajuda dos municípios e naturalmente também com a ajuda do próprio Governo. Temos neste momento, enfim, um conjunto de projetos a seguirem e eu penso que também o país tem essa obrigação, mas o Governo tem que olhar para o futebol e para o futsal com o sentido e a prática dos valores da parte social, que às vezes, repito, só se vê a parte da competição e isto é tudo menos competição. Estamos aqui a falar. A gente vai dar uma virada na conversa agora e em um determinado momento o Reinaldo falou os times de maior visibilidade que chegaram, né, no futebol sênior, no escalão nacional e tal, e aí a gente não consegue deixar de lado a história do Farense, né, Antônio? Falar um pouquinho da importância do Farense, da história do Farense, da subida de divisão, das disputas, dos grandes jogos, das grandes competições, da formação de grandes atletas que depois foram para outros clubes e fizeram história. Fala um pouquinho de tudo isso. Antes de mais, pegando as palavras do nosso Presidente, do papel relevante que a ação social tem na formação,
compete também dizer que, o Sr. Presidente sabe disso, que muitas vezes os clubes substituem-se ao Estado. O Estado, de uma forma geral, substitui ao Estado na formação dos atletas. Aquilo que muitas vezes o Estado não acode são os clubes, com o apoio, evidentemente, das associações desportivas, que dão o grande empurrão para que a formação passe a cabo. Um pequeno pormenor que ainda me falhou, que eu queria dizer que isso revela, de facto, aqui o grande papel formativo dos clubes, né? É que os atletas do Sport da Conferência, e penso que os outros clubes também isso acontece, não é? Fora do exercício da atividade de futsal, os próprios atletas acompanham os miúdos, conhecer a cidade, vão conhecer a cidade, conhecer o pormenor toda a cidade, vão passear, vão ao cinema, todos juntos. E, inclusive, os miúdos são todos eles mobilizados para assistir a todos os outros jogos, aos jogos de outras competições, os jogos de júniores, de séniores, futebol, inclusive. E tudo isto cria aqui todo um cerco extremamente positivo e que dá grande alento aos pais para poderem cada vez mais introduzir os miúdos nos clubes. Né? Isto é muito importante. O Farense, falar do Farense, vagamente não é fácil, não é? Falar o futebol e as subidas não é fácil. O coração dispara porque é uma paixão também, né? Claro que sim, claro que é. O Farense move-se por ondas. Por ondas, né? O futebol do Farense move por ondas. Falando de uma segunda divisão, que é neste momento a nossa grande luta, a nossa grande batalha, o Farense que já tem 113, faz agora, dia de outubro, 113 anos de atividade. O Sport Conferência tem tido um papel na segunda divisão nacional, nessa que temos neste momento. Começou por ser campeão nacional em 1939-40, mas não só. Ganhou a Boa Vista 3-2 no final, o José Sabe, treinador. E não só, porque naquela altura só se viu as equipas de Lisboa para cima. Fora da pertencia ao Rei dos Algarves e ainda não perdia ao plano nacional e não subiu. Nós só voltamos a subir novamente em 69-70. Em 69-70 voltámos a subir. E aí subimos divisão pela primeira vez na nossa história, mas não fomos campeões, perdemos quando éramos um azar. Voltámos a subir novamente em 82 e 83, já na época do Fernando Barata, e pela primeira vez o Farense sobe e é campeão nacional. E este ano vamos no histórico do nosso presidente, já está convidado no nosso jantar de aniversário. Eu vou convidar o meu amigo também para estar presente no jantar de aniversário do nosso clube, que vamos assinalar esse facto de pela primeira vez termos tido uma equipa do Farense que foi campeã nacional e subiu à primeira divisão precisamente em 83 e 83. Voltámos a subir, na época do Fernando, voltámos a subir novamente em 85 e 86, voltámos a ser campeões nacionais e depois voltámos a subir novamente em 89 e 90, que coincidiu com a ida à Taça de Portugal. Na altura o António Branho, o presidente. Depois houve um longo interregno, o Farense cai então numa situação que não vale a pena agora estar aqui a frisar, e voltámos a subir então já no reinado deste nosso grande presidente João Rodrigues. 19-20, o Farense volta a subir pela quinta vez na sua história à primeira dos anos, e espero que este ano seja a sexta vez, não é? Não vai ser fácil, não é? Então, um campeonato extremamente competitivo, há 5 equipas praticamente em luta pela subida, há uma grande... Entre a primeira divisão e a segunda, por exemplo, há uma grande diferença, uma grande competitividade, enquanto na primeira nacional, por exemplo, o primeiro classificado, o primeiro o Benfica já ganhou, o segundo classificado até ao quinto da competição são 8 pontos de diferença, 8 pontos de diferença, enquanto na segunda divisão, no segundo classificado, que o primeiro Moreirense praticamente já subiu, até ao quinto, são 18 pontos de diferença. Quer dizer, aliás, eu confundi, estava a dizer ao contrário, enquanto a primeira liga são 18 pontos de diferença entre o segundo e o quinto classificado, na segunda liga são 8 pontos de diferença entre o segundo e o quinto, e há uma grande competitividade entre as equipas. Nós estamos neste momento a atravessar de facto uma onda positiva. O Farense esta época começou bem, depois cai um bocado e agora voltou novamente a estar na mão de cima. Ontem fizemos um grande jogo, são 9, ganhamos 4-0 balanços. Faltam-nos 9 finais, é extremamente difícil, mas eu acredito plenamente. Temos um grande presidente, um homem que dá tudo para isto, um homem com uma combatividade muito grande dentro da equipa, com uma mobilização fantástica, está permanente em cima de todos os acontecimentos e isto de facto cria ali uma grande endurance para que a equipa possa ter tudo o que está ao seu alcance para subir. Eu acredito plenamente que este ano o Farense vai subir pela quinta vez, da sexta vez na sua história, à primeira dos anos dela. Vamos esperar que sim, Não, e está bem, realmente, a vitória de ontem acho que dá aquela história da moral, né? Dá uma onda mesmo. Agora fazer uma pergunta para vocês, de outros clubes. Eu vejo muito, e é natural que tenha rivalidade entre os clubes, mas nesse caso,
Na segunda liga, a gente só tem um representante. Na primeira liga, a gente só tem um representante do Algarve. Tem que torcer, né? Acho que é natural que acabe torcendo, porque se o futebol do Algarve vai bem, se o Portimonense vai bem na primeira liga, se o Farense sobe para a primeira liga, de alguma maneira, isso reflete lá na base. Todos os clubes ganham com isso, ganham atenção, ganham novos adeptos, ganham novas pessoas interessadas. Acaba virando uma coisa positiva para todo mundo, né? Foi exatamente isso que eu falei em relação ao futsal feminino há pouco. Subindo os Machados e subindo o Farense, sim, em vez de ser o Parchalense a estar numa segunda divisão nacional, passam a ser 3. As viagens que se falava lá fora, deixa de ser uma equipa do Algarve a ter que percorrer o país, mas as equipas lá de cima também têm que vir ao Algarve, não uma vez, mas 3 vezes. E isto tudo conta. Tudo conta em termos de dinâmica, tudo conta em termos de o jogo em si melhora, os adeptos vão ao campo e cria-se uma rotina de equipas do Algarve na segunda divisão que já não se tinha há muito tempo. Porque se pensarmos, se calhar das vezes que subiu o Farense, o Portimonense se calhar estava lá só 2 ou 3. E não tivemos consecutivamente, durante alguns anos, o Farense e o Portimonense lá em cima. Sim. Tivemos umas alturas, tínhamos o Farense e o Olhanense. Nós já tivemos, começámos por ter no Algarve o Olhanense, o Lisandro, Vila Real. Exatamente. Estamos a falar da época de 47 a 50, sim, tivemos ter os 2 na primeira divisão. Mais tarde, o Farense e o Olhanense, depois o Farense e o Portimonense. Mas só 2 ou 3 épocas. Por isso é que eu digo, é que não há cultura, as equipas do Algarve têm que se enraizar na primeira divisão e na segunda, onde quer que sejam. Tem que acostumar, ficar com aquele gostinho. Certo, todo, que é para as outras equipas não virem ao Algarve uma vez, mas virem 3, 4, porque já custa mais. É verdade. Isso. Em vez do... Só dizer em relação ao que diz o Ivo, a parte disso que é uma realidade, ou seja, é também a importância que a prática, neste caso, as equipas algarvias competirem em escalões nacionais, é também a visibilidade que dão da região para todo o país e para todo o mundo. Porque nós somos uma região turística em que, no fundo, queremos acolher pessoas e temos que a promover. E também o futsal e o futebol também o promovem, não é? Quando vai o Parchalense, Lagoa, Algarve, não é? Vai o Farense, Faro, Algarve. Vai o Campinense, Lolé, Algarve. Isto é promover a nossa região, não é? E também isso, além dessa parte disso há pouco e bem em relação às medidas, ou seja, quanto mais tivermos praticantes nos nacionais, mais se incentiva a prática da base. Ou seja, é a promoção da modalidade, o incentivar a prática da modalidade, seja ela futebol ou futsal, ou outro tipo de modalidade, e é a promoção da região. E aí também só dizer isto, e termino só com esta interrupção que fiz, e peço desculpa por isso, que é o Algarve também tem que olhar para a importância do turismo desportivo. Ou seja, quantas equipas vêm ao Algarve nos escalões de formação e nas coisas séniores, quer seja futebol, repito, quer seja futsal. Sim. E ao mesmo tempo também as próprias seleções vêm cá fazer estágios. Tudo isso é um contributo para as empresas e para a região. Ou seja, as nossas entidades regionais e nacionais têm que olhar para isto e, mais uma vez, aquilo que há pouco dizia o Sr. Vice-Presidente do Farense, que é o papel social, e agora eu digo mais um bocadinho, ou seja, e também o papel e a importância económica que os clubes têm na prática ou no fomentar a economia da região. Sim. Isso é uma parte importante. Tem uma outra coisa também que é o seguinte, começa a criar um desejo, eu vou passar a bola para você, o desejo de outras, por exemplo, se aquela região nunca tem nenhum time que está na primeira divisão, o futebol é considerado menor, quando você convida um atleta de uma outra região ou de outro país até para jogar ali, ele fala, poxa, mas vai jogar agora, peraí, quem são os grandes times de lá? Não, na primeira divisão tem esse, na segunda tem esse, no futsal tem aquele, ou seja, até para trazer atletas já formados para melhorar as equipes do Algarve, quando o futebol como um todo vai bem, fica mais fácil, né? Eu vou-vos dizer uma coisa, antes de mais, o Campinense neste momento, além da formação,
é um clube certificado com 3 estrelas e nós neste momento estamos a fazer contratos de certificação, com contratos de formação com alguns atletas da formação, mas não é para segurar os miúdos, é também para criar os miúdos aquele incentivo de mais tarde poderem estar neste lugar. Sim. Como treinadores, diretores, presidentes, fisioterapeutas. Eu falo do Campinense, tem que ter essa atenção de guardar, começar a cultivar esse espírito, o espírito de clube, para que mais tarde esses atletas que não vão ser atletas de alta competição, a maior parte não vão chegar lá, mas poderem continuar a fazer este trabalho que hoje em dia está a ser feito. Eu vou dizer uma coisa que eu falo às vezes em conversas com alguns elementos da minha direção. O Algarve, com tanta formação que tem, com tantos clubes de formação que tem, com tantos atletas de formação que tem, devia ter um clube só para angariar esses miúdos, esses atletas. Para que esses atletas não fossem, volto a dizer, para Braga, para o Porto, para Lisboa. Isto era importante. Para os miúdos ficarem cá na nossa região e serem não só atletas de alta competição na nossa região, atletas algarvios que pudéssemos identificar. Mas isso tinha que ser um trabalho de todos os clubes. Isto não pode ser só um trabalho tinha que ser um trabalho. E isto é difícil. Embora corroboro completamente com a sua opinião, isto não passa de um desejo. Eu desejo também isso, mas não passa do desejo. Porque a competição entre diversos clubes, os próprios adeptos do clube nunca iam permitir, por exemplo, que o Farense tivesse um clube, Farense, Olhanense, Portimonense, agregado num único clube. Isso na prática não é possível. Teoricamente é um desejo que nós temos, mas na prática não é possível. Um clube que pudesse aproveitar os atletas da formação, para que pudéssemos ver esses atletas, em vez de estarem a saírem daqui miúdos, irem. Porque a realidade é muitos destes miúdos vão para o Braga, vão para o Porto, vão para o Benfica. Sim. E depois lá chega a uma altura, não dá, voltam, já têm vergonha de voltar ao clube e muitos deles se perdem. Perdem-se não só atletas, como perdem-se possivelmente futuros dirigentes, sim, desportivos, associativos. Mas ainda vou um pouco mais longe, pegando as suas palavras, que isto é interessante, não é? A capacidade de recrutamento de atletas na nossa região é limitada. Nós temos um Algarve que tem 500 mil habitantes, não é verdade? Tem tantos habitantes como a cidade da Amadora, por exemplo, está a competir com o Farense para subir a divisão. Estamos a falar que 11 clubes da primeira divisão estão a situar no raio de pouco mais de 30, 40, 50 km no máximo no Porto, não é? O resto é Lisboa e depois temos aqui o Portimonense, nos Açores, outra Madeira. Quer dizer, é extremamente difícil, não é? As regiões demograficamente têm menos população, é extremamente difícil o recrutamento dos miúdos, não é? E de facto, nós em conta aquilo que está a dizer, não é? É muito difícil, é extremamente difícil. O trabalho da associação aqui é sempre mais árduo em relação a isso, não é? Porque não é fácil, porque quando começam a aparecer os miúdos com alguma qualidade, aparecem logo aqui os olheiros do Benfica, do Sport, do Porto, os miúdos ainda têm mais de 10 anos. Mas lá está. O desejo, só para uma vez sobre isso, é assim, acho que o desejo que está aqui a referir era o ideal, mas não é? Sim. Agora, para atingir isso, embora o ideal, sendo que ter aqui uma base, cada vez mais o mundo é imutável, ou seja, a interação entre as várias regiões do país é importante, e até do país com o mundo, acho que isso cada vez mais é assim. Mas quanto melhor for a base da formação dos clubes, quanto melhor for a base dos clubes que têm depois a nível superior, os escalões, enfim, quer os farenses, quer os portimonenses, quer o Moncarapachense, neste momento são os 3 principais representantes do futebol, digamos, Primeira Liga, Segunda Liga, Liga 3, não é? Visibilidade. Maior visibilidade. Quanto mais esse trabalho for bem feito, mais é fácil formar miúdos, e eu há pouco dizia aqui o Sr. Presidente do Campinense que muitos dos seus formados vêm para o Farense. Quando não for a base do Farense a formar, mais, o primeiro que é importante é isto, é sentir que o clube que os formou não fica dorido
Podia ter ido para o Farense, ou ter ido para o Loutano, ou ter ido para o Portimonense, ou para o Mancarapachense. Isso é que é essa interação entre os clubes, como aqui eu ouvi há pouco dizer o Sr. Presidente, e repito, do Campinense, que tinha a melhor relação com o Loutano, esse tipo de interação, esse tipo de entendimento é que faz a diferença, faz-nos crescer a todos. E esse, não sendo tangível, diria eu, essa ideia do Sr. Presidente do Campinense, mas assim fortalece toda a base. Por isso, essa interação, esse diálogo, diria, esse espírito desportivo que se tem, e depois a vontade de cada um, há pouco disse o Sr. Presidente do Pachalense, tinha todo o gosto em que tivéssemos para o ano, vamos lá ficar na segunda Liga, e tinha todo o gosto em lá o Farense e também o Machados na segunda Liga. Porquê? Porque por vezes não é isso, às vezes diz assim, eu quero ser o único, sou o exclusivo da minha região. Não, é isso que disse. A prática da modalidade, quanto mais clubes tivermos na nossa região, mais a promovemos, mais trazemos pessoas a jogar cá, mais jogamos perto de nós. O Algarve tem isto, é como Chaves, que das cima daqui é só lá em cima, de Lisboa para cima, e no caso do Farense ou do Portimonense, ou mesmo do Mancarapachense, é sempre lá em cima, não é? Por isso, mas essa vontade de atingir esse nível, esse espírito, essa base sólida que estão a fazer, e essa vontade de fortalecer a boa formação, acompanhar os atletas, seja eles de género feminino ou género masculino, é que nos vai fazer crescer. E é isso, é essa a vossa mentalidade que nos tem vindo a fazer crescer o número de atletas que passamos da nossa associação para a sétima associação. É trabalho vosso e trabalho dos clubes. Esse é o falar de bola. A gente começa conversando, daqui a pouco surge uma ideia, aí uma contraproposta e assim vai. É dessa maneira que a gente pretende contribuir para o futebol do Algarve. Agora, eu ia falar que a gente já está nos acréscimos, a gente já está na prorrogação, estamos quase indo para os pênaltis. Eu tenho que encerrar o programa, então eu vou passar rapidamente a palavra para cada um de vocês. Agora, nessa parte, vocês podem olhar lá na câmera, porque é a hora que você manda um recado para quem está assistindo em casa, conversando com você. Então, Ivo, por favor, as suas considerações finais. Apoia o futsal, tanto masculino como feminino. Apoia o futebol do Algarve, porque nós, enquanto dirigentes do Algarve, temos toda a força ainda do mundo para fazer com que as equipas algarvias sejam mais fortes e mais coesas, e que tenhamos no futuro muitas mais equipas no Nacional. Muito bem, passar a bola lá para o outro lado. O cara, quando é bom, ele lança de um lado para o outro, né? Faz aquele. Então, Nelo, suas considerações finais, olhando para a câmera também. Uma palavra de agradecimento a todos os diretores do Juventude Sport Campinense, porque tem que ser assim, que é o trabalho deles que tem feito crescer o clube. Uma palavra de agradecimento a todos os treinadores, como eu disse há pouco, eles fazem autênticos milagres no trabalho diário. E não podia deixar também de agradecer ao município de Lolé pela ajuda que tem dado não só ao Campinense, como a todos os clubes do concelho de Lolé. Muito bem. Matei no peito, joguei de ladinho aqui. Antônio Corrêa, suas considerações finais. Um pequeno na conclusão de que os meus companheiros de painel disseram, eu queria dizer isto, é que o futebol e o futsal, mais do que outra atividade social, permite-nos olhar olhos nos olhos com clubes que estão muito acima de nós. Porque há uma competição do mesmo número. Há uma competição de miúdos que, com uma formação de base extremamente boa, conseguem competir com clubes que estão muito acima de nós. Isto é salutar. Portanto, partindo desta base, há que começar a introduzir a mística nos miúdos logo na sua base, porque esta mística muitas vezes faz ultrapassar barreiras. E no caso concreto dos nossos clubes aqui no Algarve, com as condições precárias que nós temos, olhamos olhos nos olhos, os clubes estão muito acima de nós. Portanto, criar mística dentro dos vossos clubes é fundamental para que o desenvolvimento do futebol e do futsal vá em frente. Agora voltou para mim aqui, eu disse, agora é a hora do gol, hein? Renato Teixeira, suas considerações finais. Primeiro, dar os parabéns à Conect TV por esta iniciativa, falar de bola, e para nós falar de bola neste primeiro programa, espero que seja o primeiro de muitos,
E este primeiro, para nós em particular, para a Associação, ficou marcado por um grande espírito de desportivismo aqui, que nós aqui vimos. Vimos uma grande vontade de todos em continuar a fazer crescer o futebol e o futsal, vimos uma grande vontade e um reconhecimento de que ganhar faz parte da alegria, mas aquele que perde reconhece o mérito que ele ganhou. E esse espírito para nós é de facto importante. Por isso, quando temos dirigentes que têm esta vontade, que têm este reconhecimento, que têm, digamos, uma vontade de interagir com os seus próprios adeptos para terem um comportamento, puxar para as suas equipas, mas com espírito fair play, com espírito desportivo e sem agressividade. Que isto seja de facto uma festa, costumamos dizer muitas vezes isso, ou seja, que seja dentro do campo competitivo, bem disputado, mas que seja, digamos, uma festa durante, antes e mesmo depois do futebol. E depois, sentir isso que há pouco disse, que é bom que nós passamos isto, e o trabalho da Connect TV tem sido muito nessa base, que é levar para fora o trabalho que estes dirigentes todos fazem, que aqui representados pelos seus presidentes ou vice-presidentes, para fora da nossa região, para fora da nossa freguesia, para fora do nosso concelho e para todo o mundo, como é o caso aqui assim. E depois sentir também o que aqui eu disse, agora o senhor presidente do Campinense, que é o reconhecimento da colaboração do município, como há pouco eu referi, o reconhecimento de todos os municípios que estão a querer colaborar, mas mais do que eles já fizeram, e somos testemunhas, temos a obrigação de sermos justos em dizer isso, é de facto aquilo que sentimos e o empenho que eles têm em assumir um compromisso para continuarem a valorizar, melhor manter e fazer crescer os campos e os pavilhões da nossa região. Por isso, parabéns aos clubes, e com este espírito eu acredito que nós daqui a uns aninhos estamos cá e lembramos estes momentos que aqui fizemos, no fundo, crescer meninas e meninos e aumentar o número de praticantes da nossa região, para que o Algarve seja reconhecido como a principal região turística do país que é, as melhores praias, os melhores campos de golfe, os melhores dirigentes e aquilo onde o fair play é de facto um exemplo. E a melhor televisão também, que é a Connect TV Algarve. Gente, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. O primeiro programa é sempre mais tenso, a gente fica mais nervoso. Eu fiquei aqui com um friozinho na barriga, como há muito tempo eu não ficava, mas foi um prazer estar ao lado de vocês. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem para o esporte, para o futebol aqui da nossa região. E eu já falo nossa porque eu já sou algarvio de coração, mesmo antes de morar aqui. Agora que eu já estou oficialmente residindo aqui, mais ainda. Então, muito obrigado. Encerramos o nosso programa de hoje, mas o apito final não pode ficar na minha mão, né? O apito final eu tenho que passar a bola para quem começou. Mas antes disso, quero reforçar, agradecer toda a equipe técnica da Connect TV que ajuda no dia a dia, o pessoal que fica lá no Brasil, que edita o programa, que eu gravo aqui, mando tudo isso lá para o Brasil, aí eles editam, fazem todo o pacote gráfico, envelopam para ficar mais bonito para depois a gente assistir. Agradecer também a todo o pessoal da AFA, que eu confesso que às vezes fico até envergonhado, porque eu chego e eles me tratam tão bem, eles me paparicam tanto, eles cuidam da Connect TV com tanta carinho, com tanta afeição, que às vezes eu fico até constrangido. Então, muito obrigado a todos que trabalham aqui na AFA por esse carinho, por essa ajuda e por essa parceria. Sem vocês, a gente não estava conseguindo fazer um programa tão bacana quanto esse daqui. A falar de bola, encerra nesse momento, mas o apito final fica com a Ruth Ferreira. Eu jogo para ela essa responsabilidade. Valeu! Então, o apito final para o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado e lembramos que todos os programas podem ser vistos on demand, quer seja nas redes sociais da Associação de Futebol do Algarve, quer seja nas redes sociais da Connect TV. Marcaremos presença aqui, nesta casa, todas as semanas e contamos convosco. Obrigada.